Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto na criação aí de uma agenda de contatos dentro do Axis. Vai ser o nosso primeiro projeto, ok? Sendo o nosso primeiro projeto, vamos atribuir o nome ao banco de dados. Então é lá, nome do arquivo, agenda de contatos. Vou colocar aqui 2012, mando criar. Ao mandar criar, vamos elaborar no caso 3 tabelas. Primeiramente a nossa tabela principal, que é no caso a tabela de contatos. Vale lembrar, eu posso trabalhar com ela por aqui para a criação dos campos, ou posso ir para o modo de edição, modo de design. Então olha lá, cliquei em tabela 1, clico no botãozinho. Pedi o nome, posso aplicar o nome, tabela de contatos. Ok. Ao atribuir o nome, nós vamos criar agora os demais campos. Então aqui nós vamos ter um campo de nome, vai ser do tipo texto, eu poderia colocar uma descrição. Digite o nome completo do contato. Qual que vai ser o tamanho desse campo? Vamos colocar aqui o tamanho dele de 100. 125, pode ser também. Nome. Próximo campo, endereço. Campo endereço, vamos atribuir o tamanho de 150. Cidade. Cidade será também um campo texto, vamos atribuir o tamanho aqui de 30. Estado. Estado, no caso, vamos colocar 2, que vai ser no caso a sigla, será do tipo texto. CEP. Também do tipo texto, no entanto, o CEP ele terá aí alguns caracteres a mais. A menos. Nós temos 2 com 3, 5 com mais 3, 8. 8 caracteres. Vamos colocar uma máscara de entrada para ele. Clico no botãozinho de máscara de entrada e vai me carregar um assistente. Vou salvar a tabela, né? Então, olha lá. No assistente eu vou colocar código postal. Avanço. Vou alterar? Não, quero essa mesmo. Avanço. Utilizar sem os símbolos. Avanço. Concluir. Ok? Tipo de contato. Se vai ser amigo, fornecedor, cliente, um advogado. Colocar o grau do tipo de contato que nós temos aí. Após o tipo de contato, nós vamos agora acrescentar a empresa. Vai que a pessoa é um fornecedor, trabalha numa empresa, tem alguma negociação. Vamos colocar para a empresa 100. Vamos criar mais campos. Após empresa, cargo. Qual o cargo daquela pessoa? Podemos também colocar aqui texto, colocar o tamanho 20. Após cargo, aniversário. Aniversário, no caso, 4, pode colocar como data-hora já. Ele já coloca aqui data-hora, a máscara de entrada, apenas data abreviada, concluir. Aniversário, telefone, caso seja um telefone fixo, 448 910. 10 é o tamanho do campo do telefone. A máscara de entrada. Vamos pegar aqui, avançar, avançar, concluir. Celular, mesma coisa. Tamanho 10. E você aplica uma máscara de entrada para ele. Após celular, e-mail. O e-mail de contato. Aí no caso a gente passa para hiperlink. Nesse primeiro momento, ela já está no caso construída. Nós vamos ter que fazer algumas relações com outras 2 tabelas que nós faremos. Então vou pegar aqui, vou fechar, salvar as alterações e vou criar uma nova tabela.
Essa tabela será a tabela estado, onde ele terá aqui o tamanho 30. E aqui vai ter o nome do estado. Só fiz um erro aqui, viu? Nome do estado que é 30. E o estado aqui é 2, porque vai ser uma sigla, ok? E aqui eu coloco o estado como chave primária. Vou salvar. Vou dar o nome aqui, tabela de estados. E agora eu vou criar a próxima tabela. A tabela tipo de contato. Então, ó, design tabela. Tipo de contato. Vai ser do tipo texto. Tamanho 30. E eu vou estabelecer ele como chave primária. Fecho. Aí eu dou o nome de atributo. Tabela. Tipo de contatos. Então eu estou com as 3 tabelas criadas. Só que agora eu tenho que fazer o relacionamento de alguns campos para nós trabalharmos aí um pouquinho melhor. Por exemplo, na tabela contatos, eu tenho lá o campo estado. Eu quero escolher qual que é o estado. E aqui é tipo de contato, eu quero escolher o tipo de contato. Para isso, nós temos que fazer as relações. Então eu vou lá em ferramentas de bancos de dados, relações, e vou escolher as 3 tabelas. Adiciono. Fecho. E vamos agora aqui fazer o relacionamento. Então o primeiro relacionamento que farei é o tipo de contato. Então olha lá, clico no tipo de contato e arrasto ele para o tipo de contato da tabela de contatos. Vou marcar a primeira opção e a segunda. Impor integridade referencial. O que se trata disso? Eu estou fazendo a integração, tá, do campo nas 2 tabelas. Então nas 2 tabelas os campos estão referenciados. Ok? Estão referenciados e possuem uma integridade. Isso quer dizer o quê? Se eu apagar um registro de uma tabela, automaticamente vai pegar o registro da outra. Como assim? Por exemplo, se eu tenho um advogado lá, se eu apagar o registro do advogado, ele vai apagar esse registro do advogado lá na outra tabela. Então isso é uma integridade de referência. Explicando com outra forma, tá? A tabela que vai receber os dados, que no caso é a tabela de contatos, essa tabela, pessoal, o valor dela só vai ser preenchido se existir o valor na tabela doadora. Quem é a tabela doadora? A tabela tipo de contatos. Então a tabela de tipo de contatos, para preencher esse valor, ela é a principal. Então quando eu quiser colocar um tipo de contato novo, eu tenho que preencher ela primeiramente na tabela que vai doar isso, que é a tabela tipo de contatos. Então ela é a base do preenchimento do campo na tabela receptora, que é a tabela contatos. Ok? Segunda informação, propagar a atualização dos campos relacionados. Essa atualização é o seguinte, se eu atualizar, por exemplo, lá um campo onde estava advogados, eu colocar, por exemplo, doutores. Essa atualização já vai acontecer automaticamente na tabela receptora, ok? Então vou mandar criar. Está criado. O mesmo eu farei com o estado. Vou pegar o estado e vou aqui trazer e impor integridade referencial e atualização dos campos. Criar. Então aqui meus relacionamentos estão criados. Vou fechá-los. E agora vou lá na tabela de contatos e vamos organizar um pouquinho melhor. O campo estado, eu vou agora para a ferramenta de pesquisa, onde eu vou alterar onde era caixa de texto, passa a ser uma caixa de listagem. Na caixa de listagem, veja que ele passou já para a tabela consulta. Aqui eu vou informar o campo. A origem da linha será a tabela de estados. Tipo de contato. Vou passar também
para uma caixa de listagem. A origem da linha será tabela tipo de contatos. Fecho. Salvo. Agora eu preciso preencher com os valores. Então, por exemplo, a tabela tipo de contatos, deixa eu colocar aqui, ó, tabela tipo de contatos, preencher com alguns valores. Tipo de contato aqui, ó, advogado, amigo, cliente, colega, familiar, filha, filho, fornecedor, mãe, médico, pai, e assim vai. Posso colocar aqui outros. Fecho. Agora olha que interessante, vou clicar 2 vezes na tabela de contatos. Olha o que vai acontecer naquele campo. Clico, tem aqui já a referência. O estado não está pronto ainda aqui, ó. Eu tenho que digitar os dados. Então eu vou na tabela de estados e vou ter que colocar aqui os estados. Então olha lá. Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, e assim por diante, até você colocar em todos os estados. Tocantins. Então aqui nós estamos com as tabelas de estados criadas. Agora veja, quando eu clicar em tabela de contatos, a hora que eu vier escolher o estado, basta escolher o estado que desejo. Então aqui nessa aula nós criamos aqui 3 tabelas, a tabela de contatos, a tabela de estado e a tabela de tipos de contatos. E nós já fizemos os relacionamentos e fizemos a inserção de dados na tabela tipo de contatos e tabela de estado. Então na próxima videoaula nós faremos aí a parte da criação de outros elementos, como as consultas.